capítulo 4. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 10. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10. Essa é a 13ª e última mensagem dessa série. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 10, a partir do verso, capítulo 4, a partir do verso 10, assim nos diz a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Depois ele conclui fazendo as saudações finais, e essa carta, então, muito provavelmente, dizem os historiadores, foi enviada para a igreja de Filipos pelo próprio Epafrodito. Epafrodito seria um dos pastores da igreja que, quando foi levar essa oferta ao apóstolo Paulo, acabou adoecendo gravemente, quase morreu, onde Paulo estava, provavelmente na cidade de Roma. Então Paulo cuidou dele, Paulo ajudou na sua recuperação, e depois de Epafrodito restabelecido, então ele teria levado essa carta à igreja de Filipenses, dos Filipenses, e aí passou-se toda essa história. Irmãos, essa parte final da carta de Paulo aos Filipenses, ela é muito rica, ela tem muitas informações, ela tem muita coisa para ser destrinchada, muitas lições para que sejam aprendidas aqui. E na noite de hoje eu quero falar sobre algumas lições sobre o contentamento. Contentamento. Abrindo o jogo sobre o contentamento. E eu começo explicando, irmão, sobre contentamento, explicando o que não é o verso de número 13. O verso 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E tem muitas pessoas usando essa frase no decorrer dos séculos aí, mas sobretudo nas últimas décadas, como se fosse assim um mantra, não é? Tudo que é assunto ele fala, não, tudo posso naquele que me fortalece. Como se essa frase fosse um sinal verde para dizer assim: eu vou fazer o que eu quero, eu posso todas as coisas, Deus vai me dar tudo. E não é nada disso que está escrito nas páginas das Escrituras. Por isso que é importante nós compreendermos sempre, irmãos, o contexto do texto. Se nós tirarmos o texto do contexto, nós vamos arrumar um pretexto. Então vamos entender na noite de hoje, irmãos, o que Paulo quer dizer com essa expressão: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos entender o contexto. O contexto desse texto, irmãos,
é que Paulo está chegando ao final da sua carta. Ele já tratou de muitos assuntos que eram importantes para a igreja de Corinto, para a igreja de Filipos. Conforme nós já vimos, a igreja de Filipos era uma igreja boa, uma igreja alegre, uma igreja dedicada, uma igreja que amava o ministério do apóstolo Paulo, mas lá dentro havia alguns fios desencapados, alguns membros que não podiam se tocar um com o outro. Você tinha que tomar cuidado como falar, como brincar, como abraçar, como abranger, porque eram pessoas de difíceis relacionamentos interpessoais. Então Paulo vai tratando disso desde o início, essa questão, porque havia essa necessidade. A igreja tinha muitas virtudes, mas haviam coisas para serem consertadas. E é exatamente nesse momento em que Paulo separa uma parte para dizer à igreja de Filipos assim: irmãos, muito obrigado pela ajuda financeira que vocês me enviaram. Olha que bênção é essa oferta que vocês me mandaram. Eu acho interessante essa colocação do apóstolo Paulo, irmão, sabe por quê? Porque ele está abrindo o seu coração para falar, para mostrar também à igreja que ele era um homem comum, um homem absolutamente comum como todos os demais. E ele vai abrindo coisas que por vezes a igreja não sabe, ou as igrejas não sabem, ou o pastor não quer falar, e fica aquela questão achando que sempre o pastor está bem. E Paulo fala: não, esse dinheiro veio numa hora muito boa. E Paulo então está dizendo: gente, obrigado. Não foi a única vez que vocês estão me ajudando. Lá no início do ministério também nunca ninguém me ajudou, mas vocês me ajudaram. Eu sou muito grato por essa ajuda financeira. Olha que bom, nada me falta, eu estou suprido. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês: nem sempre foi assim. Eu aprendi a viver essa gangorra da vida, pontos positivos e pontos negativos. Eu aprendi isso, eu sei viver, eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Que bom, queridos, que bom. Contentamento. Vivemos, irmãos, dias ou décadas, melhor dizendo, e essa é uma das características desse tempo nosso, pós-modernismo. Vivemos tempos de extremo consumismo. As propagandas são feitas para despertar em nós o desejo de compra. Aliás, as propagandas brasileiras são uma das mais bem feitas no mundo, premiadas no mundo inteiro. E elas fazem com que, de fato, o telespectador que está do outro lado da televisão, por mais que ele não tenha necessidade daquele tênis, daquela marca de tênis, a propaganda é tão bem feita, com um atleta, com um modelo que ele fala assim: puxa, para eu ter desempenho na minha corrida, eu preciso desse tênis. Ele já tem uns 3 ou 4, em bom estado de conservação, cada um. Mas ele precisa daquele porque o segredo é aquele. Ele vai e compra aquilo. E de repente surge outro e outro e outro. E nós vamos percebendo que nós não somos mais seres humanos, mas uma centopeia. Nós temos um monte de pares, como se andássemos dessa maneira. Somos levados a isso pelo consumismo, e Paulo diz: eu quero deixar uma palavrinha para vocês, eu quero ensinar para vocês sobre algo que todos precisamos aprender: contentamento. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, sobre o contentamento, que Paulo deixa muito claro para nós, é que o contentamento é uma lição que todos precisamos aprender. Contentamento é uma lição que todos precisamos aprender. Volte o seu olhar para o verso 11. Eu aprendi a viver contente. Eu aprendi. Isso significa dizer, irmãos, que como todo aprendizado, aprender a andar, aprender a escrever, aprender a falar, aprender um novo idioma, aprender a fazer contas, como todo aprendizado, ele decorre de dedicação, compreensão, muito estudo e, no mínimo, muitos exercícios. O aprendizado se dá dessa forma.
E Paulo está dizendo, a vida me fez aprender, e eu não tive uma outra opção a não ser aprender. Irmãos, eu aprendi a viver contente. E a palavra viver aqui é a palavra de intensidade do dia a dia mesmo, das 24 horas por dia. Não é uma metáfora, não, é uma realidade. Eu descobri, eu tive que aprender das coisas, me alegrar por cada uma das coisas que eu tenho. Ele não está dizendo em nenhum momento, irmãos, que ele teve todas as coisas que desejou. Geralmente nós associamos o contentamento ou a felicidade ao suprimento dos nossos desejos, e não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando de um estágio muito além, muito superior a sermos crianças mimadas. De vez em quando nós passeamos em família por um shopping ou alguma coisa dessa natureza, de vez em quando a gente vê algumas crianças birrentas, mimadas, no chão fazendo escândalo, porque quer isso, quer aquilo, aquilo outro, e a mãe vai lá e faz. Então, quando eu vejo esses cenários, sempre digo assim para os meninos: meu filho, graças a Deus, vocês nunca fizeram isso, vocês iam ficar no chão do shopping. Vocês iam embora, vocês iam ficar lá berrando, ou vocês iam se levantar e seguir papai e mamãe. Simples assim. Por vezes, irmãos, na vida nós somos como aquelas crianças, nós queremos, nós não precisamos, mas queremos. E começamos a brigar com Deus, porque Deus não nos dá aquilo que não necessitamos. Exatamente por conta disso, na sua maturidade, no seu ministério, nas suas viagens, Paulo diz: queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu aprendi o caminho do contentamento. Precisamos, irmãos, exercitar e olhar para aquilo que Deus já nos deu e sermos gratos por cada coisa que Deus nos dá. Estamos aprendendo aqui com o apóstolo Paulo, irmãos, que o contentamento é aprendível. Essa palavra pode não ser comum, mas ela existe na língua portuguesa, viu, irmãos? Aprendível, algo que é digno, capaz de ser aprendido. O contentamento é assim. O contentamento não é um dom que você precisa pedir a Deus, não é. O contentamento é um exercício. O contentamento é algo que você vai se colocar diante de Deus e dizer: eu sou feliz com o Senhor. O contentamento é aprendível. Resta saber se estamos dispostos a esse aprendizado. E Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Então, a primeira lição sobre o contentamento é um aprendizado. Não peça para Deus isso. É um exercício que você precisa aprender no dia a dia. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre o contentamento. A vida sempre apresenta momentos de altos e baixos para todas as pessoas. A vida sempre apresenta momentos de altos e baixos para todas as pessoas. Volte o seu olhar para o verso de número 12. No verso 12 ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, de abundância e de escassez. Vamos falar sobre isso aqui. Quando a gente imagina o apóstolo Paulo, a gente fala tanto do apóstolo Paulo, talvez ele seja um dos principais personagens citados nas pregações e estudos do Novo Testamento. A gente imagina um homem sempre forte, a gente imagina um homem sempre poderoso, e não é nada disso. Ele era um homem como você é e como eu sou, um homem absolutamente comum. Por vezes nós achamos, irmãos, que certas pessoas ou certos personagens bíblicos, até por terem sido chamadas por Deus, usadas por Deus, e terem os seus nomes e suas histórias registradas nas páginas das Escrituras, nós pensamos que esses homens sempre foram supridos por tudo.
A grama sempre era verde, o cachorro sempre não tinha pulga, estava tudo bonito, não é verdade? A gente tem a ideia de que tudo estava bom e que para nós é que as coisas não funcionam. A nossa casa é que não é legal, a nossa mobília é que não é adequada, o nosso carro poderia ser melhor, e aí nós começamos a colocar tantas coisas que deixamos de agradecer, e não é nada disso. O apóstolo Paulo, irmãos, sofreu e sofreu aquilo que nós nunca imaginamos que venhamos a sofrer. Você sabe estar honrado? Tem gente que não sabe ser honrado. Ser honrado é quando você recebe uma promoção, por exemplo, e você começa a achar que você é a rainha da Inglaterra ou agora o rei da Inglaterra. Aquilo que é chamada de síndrome do pequeno poder. Você foi nomeado alguma coisa em algum lugar. Você vai cuidar, por exemplo, da chave do almoxarifado. Pronto, você é dono da empresa. E você trata aquelas chaves assim como se fossem de ouro. E você é simplesmente um bom trabalhador que o chefe disse: eu confio a você essas chaves. Então aquela pessoa que quando começa a ter a manifestar essa síndrome do pequeno poder é alguém que não sabe ser honrado. Não sabe administrar aquilo que tem, não sabe executar a função para a qual foi designado, não sabe ser honrado. E Paulo diz: não sei ser honrado. Você sabe ser honrado? Depois ele prossegue e diz: tanto sei ser honrado como também sei estar humilhado. Você sabe estar humilhado? Viver sob a humilhação de um professor, de um superior, humilhado publicamente? Como reagimos a isso? Partimos para cima? Falamos poucas e boas? Abrimos a caixa de ferramentas? Paulo diz: eu aprendi a estar humilhado. Paulo foi humilhado. Não só você, não apenas eu, mas Paulo também. Depois Paulo prossegue, irmãos, e ele vai dizendo: também eu sei ser honrado, eu sei estar humilhado, e tive experiência de fartura, ou seja, eu tive um bom salário, uma boa ajuda, já vivi bem, já tive boa mobília, já tive condições de viajar para A, para B, para C, para E. Eu já tive fartura na minha casa. Mas olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, também já abri a despensa e olha, eu não sabia o que fazer. E Paulo está dizendo: irmãos, a vida é um amor. Por vezes, irmãos, nós temos dificuldade de viver o contentamento porque achamos que a nossa vida deve ser sempre linear ou subindo. Sempre. Por quê? Porque muitos pregadores dessa teologia da prosperidade há décadas têm ensinado mentiras para o povo de Deus, dizendo que sempre você é filho do rei, você é filha do rei, então você tem tudo de bom. Meus irmãos, o filho do rei, o rei Jesus, ele disse: eu não tenho nenhuma casa própria, eu não tenho onde reclinar a cabeça, a minha vida é cada dia num canto, eu não sou dono de nada. Mas esses pregadores ensinam exatamente o contrário das Escrituras. Isso vai frustrando as pessoas, vai fazendo com que essas pessoas creiam não em Deus, mas sim nas coisas que ela possui. E se elas não têm, então não há como estar contente. É um aprendizado que todos precisamos. Paulo está dizendo: irmãos, todos nós passamos por momentos assim, de pobreza, de riqueza, de fartura e de abundância, ou também de escassez. Paulo está dizendo: queridos, ninguém está livre de crises, e ninguém pode ser julgado pelas circunstâncias em que está atravessando, sejam elas quais forem. Circunstâncias de desemprego, ou de falta de um salário melhor, de uma colocação melhor, de um veículo mais adequado, da moradia não ser no bairro mais adequado.
adequado, de um formato mais adequado, que não gere o conforto esperado para todos. E por vezes nós começamos a agir assim. Paulo está dizendo, todos nós vamos viver momentos assim, momentos de perplexidade, momentos de total incompreensão das coisas. E também viveremos momentos de grandes calmarias. O servo Jó era assim, estava tudo bem na vida dele, e de repente chega um mensageiro e fala: meu querido, olha, veio uma tempestade, você perdeu o campo. Olha, aconteceu uma tragédia ali, você perdeu os seus filhos. Outro chegou e falou: olha, os outros também, olha, o rebanho se perdeu. Rapidamente. Saía um mensageiro, nem bem chegava onde chegava um, já chegava o outro dizendo tragédias. E para completar, a sua esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, porque é isso que está faltando. Quem é esse teu Deus que nos tirou tudo que tínhamos, tirou os meus filhos? Mas em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Ele mesmo disse: temos recebido da parte de Deus o bem, não viríamos a receber da parte dele também o mal? Contentamento. Como é difícil esse aprendizado. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não foi poupado desses momentos. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, mas ele diz no verso 11: eu aprendi a viver contente. A vida, irmãos, apresenta sim momentos de altos e baixos para todas as pessoas. Por vezes nós vamos à casa do Senhor e vemos uma pessoa bem vestida, ou vestida de forma adequada, decente, próprio para o culto, vemos a pessoa sorrindo, mas nós somos incapazes de medir, de mensurar a luta com a qual aquele irmão saiu de casa naquele domingo. A luta que aquela irmã atravessou durante toda a semana para estar ali diante do Senhor, cultuando ao Senhor. Nós não sabemos. E mesmo os líderes também erram em perceber isso. Isso é comum do ser humano, porque ninguém consegue sentir a dor do outro. E Paulo diz: a vida é assim, a minha vida é assim, cheia de altos e baixos. Essa ideia, irmãos, de super felicidade pregada por essa teologia da prosperidade há algumas décadas, ela é ilusória, ela é diabólica, ela é mentirosa, ela não é real. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, sobre abrindo o jogo sobre o contentamento, irmãos, é que Deus sempre levanta meios para alcançar e suprir os seus. Deus sempre levanta meios para alcançar e suprir os seus. Volte o seu olhar para o verso de número 18. O verso 18 diz assim: recebi tudo e tenho abundância, e sou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu passei momentos terríveis, foram momentos de escassez, mas olha o que acontece com ele. De alguma forma, irmãos, Deus toca no coração da igreja, Deus move aquela igreja, a igreja de Filipos, para se associar ao apóstolo Paulo no seu sustento ministerial. Não apenas a igreja de Filipos fez isso, mas Paulo também tinha outras pessoas que o ajudavam financeiramente. Uma delas era Febe. Febe era uma senhora que valia-se dos seus recursos, da sua riqueza, para ajudar o ministério do apóstolo Paulo. Deus levanta pessoas. Eu sempre digo, irmãos, os irmãos que estão aqui há mais tempo já me ouviram isso, repetir isso centenas de vezes aqui. Deus usa
pessoas. Deus usa pessoas. Volte o seu olhar ainda no verso de número 15. O verso de número 15 diz assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, ou seja, no início do ministério dele, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Então vocês têm me ajudado no passado e continuam me ajudando até ao dia de hoje. Deus usa pessoas, Deus levanta pessoas para isso. O início do ministério de Paulo, irmãos, não foi nada fácil. Quando Paulo foi convertido ao Senhor no caminho para Damasco, ele foi se apresentar à igreja em Jerusalém. Ele foi procurar os apóstolos. Ele só viu 2, os outros fugiram da presença dele. Ele não foi bem recebido. Não foi. Como não tinha nenhuma novidade, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro e falou: bom, então, ok, vou voltar para Tarso. E voltou para Tarsis. Foi lá. Ele só foi chamado efetivamente para ajudar quando o Espírito Santo começou a abençoar vidas na Europa. E então, um homem temente a Deus também, um homem de posses, um homem rico, se lembrou de Paulo. O nome dele era Barnabé. E Barnabé, então, vendo o crescimento das igrejas, ele fala: eu sei alguém que pode nos ajudar aqui. Barnabé, então, viaja até Tarsis, encontra-se com Paulo. Paulo estava sentado num banco de igreja. Paulo fala: meu querido, tem uma obra aqui. E ele falou: vamos. E ele foi. O início do ministério do apóstolo Paulo, ninguém o ajudou financeiramente. Deus levantou a igreja de Filipos para, desde o seu início, ajudar. E Paulo está dizendo: Deus levanta pessoas. Deus supre de alguma maneira. O Senhor supriu. Se nós pegarmos as páginas das Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitos personagens sustentados por Deus em momentos terríveis na vida. Um deles eu quero citar para os irmãos, o profeta Elias. No momento de grande fome e seca, Deus sustentou o seu servo enviando corvos, e nada faltou àquele homem de Deus. E o que falar dos 40 anos da travessia do deserto, saindo do Egito até a terra prometida, quando as Escrituras dizem que as roupas não envelheceram, nem as sandálias foram desgastadas, porque Deus supriu. O que falar de, no meio do deserto, sem haver açougues ou criações, o povo de Deus todos os dias comia proteína, porque Deus mandava codornizes. E o que falar também de, no meio do deserto, onde não havia padarias, Deus enviava maná a cada dia. Onde não havia rios em abundância, nem rios, Deus fazia jorrar água da rocha. Deus supre. É isso que Paulo está dizendo. Vamos viver altos e baixos, mas Deus levanta pessoas para alcançar e suprir os seus. A quarta lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, é que no contentamento, nessa aprendizagem, nesse processo, Paulo nos dá uma outra lição que a igreja também precisava aprender, e nós também. Precisamos, irmãos, aprender a cada dia a confessar que Deus em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. Precisamos confessar isso. Volte o seu olhar para o verso de número 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, não algumas, mas cada uma das vossas necessidades. É nisso que Paulo crê, é isso que ele confessava, é isso que ele ensina à igreja de Filipos.
Falta, irmãos, muitas vezes, nós olharmos mais para Deus, nós clamarmos mais ao Senhor. Mas antes de clamarmos ao Senhor, é hora também de nós fazermos uma autoanálise, uma autocrítica, para saber, isso que eu estou querendo é uma necessidade ou é um luxo? Porque o texto está falando de necessidade. Cada uma das vossas necessidades. Paulo aprendeu a conhecer, Paulo aprendeu, irmãos, a reconhecer o pastoreio do Senhor, mesmo quando ele estava sendo preso, açoitado e enfrentando voragens no mar. Mesmo quando ele estava aí, irmãos, quando o seu barco foi a pique e ele ficou à deriva no mar por vários e vários dias, ele aprendeu de que Deus em Cristo levantou pessoas e de alguma maneira deu a ele o livramento do que ele necessitava. Vamos tentar imaginar a questão de prioridade aqui. Paulo sofreu naufrágios, ele mesmo relata isso. O barco foi a pique, não havia colete salva-vida e ele precisava chegar em terra firme. Aí nós começamos a perguntar, o que Paulo precisaria numa hora daquela? Ele precisava de um bote salva-vida ou chegar em terra firme? O que era mais importante? E aí a gente começa a pensar, puxa, talvez um colete salva-vida. Mas com colete salva-vida ele poderia nunca chegar, irmãos, à terra firme. É terra firme, mas sem o colete salva-vida também não chegaria. Veja como não é simples a gente observar o que é de fato necessidade para nós. Precisamos sim ter um tempo para refletir sobre aquilo que nós queremos. É necessário? Eu necessito de fato disso? Precisamos confessar que Deus em Cristo vai suprir. E quando nós começamos a crer e a confessar nisso, nós descansamos de que Deus vai suprir. Se é uma necessidade, ela será suprida. Paulo está nos ensinando, irmãos, que tudo aquilo que ele aprendeu no dia a dia foi confessar. E ele diz isso para a igreja de Filipos. O meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades. Ele dependeu, ele aprendeu a depender do Senhor. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, precisamos aprender a aprender. Precisamos, irmãos, desenvolver o aprendizado do contentamento. Precisamos, irmãos, entender que esse ensino é possível. Esse ensino é necessário. A vida, ela alterna, sim, momentos bons e momentos maus. Mesmo as grandes nações passaram e passam por isso. Os irmãos vão se recordar da história que ocorreu com José, quando o faraó teve um sonho onde havia 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Tempo de fartura e tempo de escassez. O que era o Egito? O Egito era a maior potência do mundo antigo na ocasião. Quando havia fome em outras regiões, aquelas regiões faziam caravanas para comprar suprimentos no Egito. Mas mesmo o Egito sentiu essa fome. Mas Deus levantou um homem, José, e interpretou o sonho de Faraó. E o Egito passou por aqueles momentos das vacas magras. Esses momentos todos, irmãos, esses altos e baixos, essa alternância, ela é comum, mas todos esses momentos são passageiros, são efêmeros. Tanto os bons quanto os ruins. Nenhum desses momentos dura para sempre. Nem a alegria é sempiterna, ou seja, para sempre, mas nem a tristeza. Tudo passa. A tristeza passa, a doença passa, a dor passa, a alegria também passa. Nem o riso é para sempre, mas também nem as lágrimas.
Precisamos crer, irmãos, que Deus levanta pessoas, que Deus usa pessoas que, de alguma forma, chegarão às nossas mãos no tempo determinado pelo Senhor. Até lá o Senhor vai suprir, devemos crer e confessar isso. Por último, uma vida de contentamento, irmãos, é uma vida vivida na dependência do Senhor. Precisamos olhar mais para o Senhor, precisamos ser mais gratos pelo que temos e pelo que somos. Paulo não era forte, a força não estava em Paulo. Tem muitas pessoas que não entendem o que Paulo disse quando escreveu: tudo posso. Aí as pessoas pensam: olha, Paulo era muito forte, então eu também posso. Mas as pessoas não se atentam à parte final do versículo: naquele que me fortalece. Ele me fortalece para eu enfrentar os dias maus. Ele me fortalece para suprir tudo aquilo que eu necessito. A grande pergunta é: quem tem nos fortalecido? Tudo posso naquele que me fortalece. Então o poder está em Deus. Paulo vivia na dependência de Deus. Contentamento, meu irmão, minha irmã, não é sair falando essa frase como se fosse um abracadabra, um abre-te sésamo, um pirlim-pim-pim. Não é nada disso. Contentamento é aprender a viver na dependência do Senhor. Essa é a arte que nós precisamos aprender. É um ensino aprendível. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça olhar para tudo aquilo que Ele já nos deu. Como disse aquele hino: conta as bênçãos. Conta as bênçãos. Verás com surpresa o que Deus tem feito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.